Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, aleluias, glórias ao Senhor. Permaneça em pé por um instante. Gostaria de estar lendo com vocês em Romanos, no capítulo 15, do verso 7 até o verso 21. Uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Eu estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os não-judeus e cantarei louvores a ti. Verso 10. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. Verso 11. E ainda dizem, todos os que não são judeus, louvem ao Senhor, todos os povos o louvem. Verso 12. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, e ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente o poder do Espírito Santo. Verso 14. Meus irmãos, estou certo que vocês estão cheios de bondade. Sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nessa carta, me atrevi a escrever com toda franqueza para fazer com que vocês se lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Jesus Cristo para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus. Eu faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Verso 17. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso mergulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar aos não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e ações, pelo poder de sinais e milagres, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de todo modo completo evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o evangelho nos lugares onde não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Louvo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos. Agradeço pela oportunidade de estar trazendo um pouco da palavra de Deus para compartilhar com a noiva de Cristo. Eu sempre digo que é uma baita responsabilidade e não é clichê falar isso. Quem tem que ficar nesse lugar aqui sabe do que eu estou falando. A perna treme, né, Isaías? Mesmo para os mais experientes, né? Temos aqui pastor Cassiano, pastor Levi, pastor Pablo. A gente sabe que quando a gente tem que se levantar para falar em nome de Deus, a responsabilidade é muito grande. Então a gente faz isso com temor e tremor diante de Deus. Nós vamos dar continuidade a essa série de sermões que está sendo trazida no mês de setembro, que fala sobre a relevância da igreja. Então, no primeiro sábado, nós tivemos juntamente com o pastor Edson, falando sobre como nós somos chamados para fazer diferença. Afinal, relevância é isso, né? Aquele que faz diferença, é aquele que é notado. Depois, a gente teve, na sequência, chamados para pregar a palavra,
com a diaconisa Ângela, sábado passado, com o pastor Adailton, chamado para fazer discípulos. E hoje nós vamos tratar de chamados para servir os povos. Há o entendimento que uma das formas da igreja se tornar relevante, da igreja fazer diferença, a igreja de Cristo, ela deve servir aos povos. O evangelho, ele é muito poderoso, ele é muito transformador. Ele não pode ficar restrito a 4 paredes, ele não pode ficar restrito a um determinado grupo, a uma etnia, ou a uma determinada língua, ou a um determinado bairro, a um determinado país. O evangelho, ele tem que ser expandido para todos os povos, assim como diz lá em Marcos 16 e verso 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, todo mundo está envolvido, toda a igreja está incumbida de fazer esse serviço. Mas não é apenas uma ordem, é também um exemplo. Em Romanos 15, verso 7, está escrito assim: escolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, primeiramente, nós fomos acolhidos por Cristo. E agora nós também precisamos acolher a outros. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como está escrito em Mateus 20 e 28. A maior demonstração de amor, a maior prova de amor que alguém podia dar foi aquela que Jesus Cristo deu. Tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele se despiu de toda a sua glória, assim como o Pablo estava lendo ali no comecinho de Filipenses, se fez servo, se humilhou, morreu por nós, e aí, depois de tudo isso, Deus o exaltou, e hoje ele tem um nome que é acima de todo nome. Glória seja ao Senhor Jesus Cristo. A salvação de todas as nações, tribos, línguas, ela faz parte do projeto de Deus. E nós fazemos parte desse projeto. Nós temos uma parte muito importante. Nós fomos chamados para pregar esse evangelho sem fazer acepção de pessoas. Sim, de uma forma mais coloquial, é fazer o bem sem olhar a quem. Quando nós tratamos, muitas vezes, dos nossos assuntos, de coisas que são peculiares a nós costumamos, muitas vezes, nos aproximar de pessoas e de grupos que são meio parecidos conosco. Pessoas que tenham coisas em comum. Dificilmente você sai para comer uma pizza com alguém que você não conhece, com quem você não tem muito assunto, né? Ou até, como a gente falava na escola bíblica, que não fale nem sua própria língua. Contudo, quando a gente trata do evangelho, a gente não pode rotular ninguém. Muitos de nós já passaram por essa experiência, a gente já ouviu esse tipo de testemunho. De alguém conhecer uma pessoa e falar assim, meu, fulano não tem jeito mesmo. Olha, esse aí, não vou falar de Deus para um camarada desse. Apronta cada coisa, fala cada bobagem. E depois a gente se surpreende porque, por outros meios, o Espírito Santo alcança aquela pessoa e você reencontra a pessoa depois de anos, depois de um tempo, e ele é um servo de Deus. E está com a vida transformada, e está dando testemunho, e aí a nossa cara, lá no chão. Ou a gente olha alguém na rua, talvez, e vê muitas vezes assim uma pessoa de porte, que aparentemente a gente olha assim, nossa, que rapaz forte, mas está até bem vestido, e está mendigando sem vergonha, pedindo aqui no sinal. E a gente olha assim e fala, camarada desse não tem jeito, parece que tem tudo para se dar bem, e está aí. E a gente julga, sem saber, muitas vezes, as mazelas que aquela pessoa traz dentro dela. E muito pior, quando a gente começa a ter esse tipo de atitude, a gente, de alguma forma, a gente se coloca como se fosse superior. Todo mundo que faz acepção de pessoas, talvez ela coloque, de alguma forma, que aquela pessoa não está na altura dela, não está no meu nível. Como que eu vou falar com essa pessoa? Ela não está no meu nível.
Ele é apenas um operário? Ela é apenas uma empregada doméstica? Ou o contrário, pelo complexo de inferioridade, como que eu vou falar com ele? Ele é meu patrão, ele é doutor, ele é isso, ele é aquilo, e eu não sou nada. E a gente acaba também rotulando as pessoas de uma forma contrária. Que argumentos que eu vou ter para pregar a Deus, falar do amor de Jesus para um cientista, para um professor de faculdade, para uma pessoa tão culta? E a gente, com essas atitudes, acaba fazendo como se fosse uma acepção de pessoa. A gente tem que lembrar que as promessas de Deus, elas foram colocadas de forma que elas alcançassem toda a humanidade. A promessa de Deus para Abraão é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, a revelação de Deus, ela começa através dos judeus. Porque lá atrás, lá quando eles foram tirados do Egito, foram colocados aos pés do Monte Horebe, e o monte fumegava, e veio todo mundo para ver o que acontecia, foram eles que aceitaram as leis de Deus e resolveram seguir o Deus eterno. Então teve ali um compromisso e Deus renovou as promessas. A gente vê, né? Deus ele fala com Abraão, depois ele fala com Isaac, ele fala com Jacó e depois lá também ele renova essas promessas com Moisés. Ele promete essa continuidade para Josué e vem todos os juízes e os profetas, e vem Davi, todos os reis, até chegar em Jesus Cristo. Essa revelação de Deus, ela vem crescendo. Mas o que é que acontece? De alguma forma, aquele povo que foi escolhido para ser os grandes proclamadores do amor de Deus, eles entenderam em algum momento que esse amor de Deus talvez fosse só para eles. E tanto que eles tinham até costumes e leis de não se achegarem a determinados tipos de pessoa, por se considerarem até imundos, por talvez se relacionar com um samaritano, que era um país vizinho. A Samaria era um país vizinho, que era inimiga do povo de Israel. A palavra de Deus, conforme o diácono Marcos leu, ela fala que, em João, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Glória a Deus, porque a gente foi contado nesse todos. E todos aqueles a quem Jesus Cristo chamar, eles vão ganhar essa capacidade, esse poder de serem também chamados povo de Deus. 1 Pedro 2, verso 9. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar ao mundo as virtudes de Cristo. Então, nós não podemos fazer distinção. Até porque, eu acho muito bonito que Paulo, eu digo até que Paulo fala isso porque ele não me conhecia. Paulo, ele dizia que ele era o maior pecador, né? Se Deus teve misericórdia da minha vida, por que Ele não vai ter misericórdia de outras pessoas? Por que Ele não vai ter misericórdia de outros povos? Por que Ele não vai ter... Poxa vida, se Ele salvou até a mim, então esse amor pode alcançar de fato a qualquer um. E é isso que a gente tem que pensar. Temos que fazer essa diferença no mundo, seja para quem for. Em Efésios 2, verso 8, fala que nós não fizemos nada para merecer essa graça. Nós não temos mérito. O mérito é totalmente de Cristo. Jesus Cristo subiu sozinho naquela cruz e morreu por toda a humanidade. Então, aquilo que de graça recebei, de graça dai. Nós também somos chamados para servir com coerência de palavra, ação e discurso. Esse camarada, um grande evangelista chamado David Livingstone, ele falou que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Ou seja, tinha uma ação de Deus, não era só um discurso. Muitas vezes a gente fala em pregar o evangelho,
e a gente fala em proclamar as boas novas de salvação, e a gente fala, e a gente fala, e a gente faz reuniões sobre isso, e a gente discute, e aí a gente discute um pouco mais, e a gente estuda, e a gente fala mais um pouco, e muitas vezes a gente não faz. A coerência entre o nosso discurso e a nossa prática, ela tem que existir. Tem um dito que fala que os atos, eles falam tão alto que as palavras não podem ser ouvidas. E aí eu fico pensando, será que o meu vizinho de porta, de frente de casa, meu vizinho de rua, quando eu falar para ele, se eu já não falei, que eu sou cristão, qual que vai ser a visão que ele vai ter sobre os cristãos? Se o pessoal lá de casa, meu cunhado, meu sogro, meus primos, se eu falar do amor de Deus para eles, qual que é a visão que eles vão ter do que é ser cristão? E o meu chefe? E os meus liderados, os meus subordinados, os meus clientes? Como que está a coerência de discurso e prática? O nosso testemunho, ele tem falado. Essa foto que vocês estão vendo, esse menininho bebendo água, é de um programa da nossa igreja. Esse programa Plantando Esperança é um programa de missões e que acontece na África. E lá em Moçambique, alguns pastores, inclusive da nossa região, o pastor Gelson esteve lá, ensinando aquele povo a plantar. 3 poços artesianos já foram perfurados naquela região para trazer água para essa gente. Essa foto desse menininho bebendo água é justamente de um desses poços, né, da missão da Igreja Adventista da Promessa, que está trabalhando lá, fazendo a missão e a ação, fazendo a coerência entre discurso e prática, está mostrando para o mundo, né? Paulo, ele pregava e ele fazia. E tanto que ele fala, né, aqui a gente leu no verso 15, ele fala assim, olha, eu vou falar somente daquilo que Jesus Cristo me permitiu fazer, das palavras que Jesus Cristo permitiu que eu falasse, de forma que os gentios, os não-judeus, eles fossem alcançados. Então, essa prática de ação, essa prática de, além do discurso, ela passa basicamente por 3 coisas, e a gente já conhece basicamente. A gente sabe que a gente faz missões orando. A gente tem que ter uma prática devocional. Você costuma orar todo dia? Você tem um horário específico para orar? Glória a Deus. Você já tem uma listinha de oração? Aleluia. Acrescenta na tua listinha missões, se ainda não tiver lá. E se você puder, acrescente nome de missionários. A gente tem que orar pelas missões. A gente tem que orar. Aqui perto da gente, a gente tem em São Bento, a gente tem outras cidades que a nossa região está trabalhando com missões, que são igrejas. São Bento exclusivamente é uma igreja missionária, porque não tinha nenhuma família lá, e o pastor começou, Lages também da mesma forma, e são lugares onde não existia nenhuma igreja adventista da promessa, e os pastores chegaram lá praticamente sozinhos, estão lá trabalhando todo dia, e eles são cobertos e sustentados pelas nossas orações. Não só pelas nossas orações, mas também pelas nossas contribuições. Uma outra forma da gente fazer missões é contribuindo, é botando a mão no bolso. Aquilo que a gente oferta na escola bíblica, aquele finalzinho de escola bíblica, quando a gente está ofertando, metade dessa oferta arrecadada, ela é para missões locais, e a outra metade, ela é para as missões da região e para a missão geral. A gente precisa desses recursos, esses missionários precisam disso para poder levar essa palavra aonde a gente não pode ir. Mas talvez você fale assim, não, mas eu posso ir. Fala assim, glória a Deus, então ore a Deus para que você seja enviado. Pense nisso. Não sei se você já considerou a possibilidade de você ser um missionário, aqui ou até mesmo em outro país. A Igreja Adventista da Promessa, ela tem missão
na América do Sul, vários países. A gente está na Argentina, a gente está no Paraguai, a gente está no Chile, a gente está em vários lugares. Essa frase do pastor Anderson Guarnieri, ele é o nosso pastor lá na Argentina. E está fazendo um trabalho muito lindo na revitalização da igreja lá em Buenos Aires. Em missões, a fidelidade de Deus, a salvação dos perdidos, a certeza de estar no centro da vontade de Deus, cobrem o choque cultural, a dor da saudade e a abnegação de sonhos e vontades. Amos simplesmente servi-lo. O Pablo, que esteve lá recentemente com eles, pôde ver a igreja lá na Argentina, como tem crescido e como tem sido uma bênção. E o Anderson era aqui da região, é Noroeste Paulista, maninho? Noroeste Paulista, uma bênção aquele menino, né? E largou tudo e foi para a Argentina. Não sei nem se falava espanhol quando chegou lá. Não falava, né? E Deus tem abençoado ele lá. E essas missões, elas são sustentadas por nós, por todos nós. E elas precisam, com certeza, da nossa ajuda. Então, nós podemos, além de orar, além de contribuir, nós podemos ir de encontro à missão. Nós podemos nos lançar ao mundo para ir aonde a missão está. E se nós formos, com certeza, Jesus Cristo vai com a gente. Nós temos que servir sem restrição de espaço. E aí, quando a gente fala de espaço, é o espaço mesmo. Sem restrição de bairro, sem restrição de cidade. Eu vou fazer aqui uma pequena dinâmica. Você que puder, se coloque em pé, por gentileza. Todos em pé. Aqueles que puderem, claro, fique à vontade. Se você não nasceu no Brasil, você pode se assentar. Se você não nasceu no estado do Paraná, por gentileza, pode se assentar. Se você não nasceu em Curitiba, você pode se assentar. Agora, se você tem inclusive os teus pais curitibanos, aí você fica de pé, senão você se senta. Sobrou pouquíssima gente, perceberam? Pode se sentar, muito obrigado. Quando a gente faz essa pequena avaliação, a gente percebe que nós somos de origens muito diferentes. Inclusive, temos até pessoas internacionais aqui entre nós. Né? Certo, irmão? Temos um argentino. E Deus morreu, inclusive, por eles. Aleluia. Porque a palavra de Deus chegou lá. E de lá chegou até mim. E chegou até você. Quando a gente percebe a diversidade que nós temos aqui, de origens, a gente percebe como esse evangelho ele precisa se expandir, como não tem limitação, como a gente tem a urgência e a necessidade de levar isso a outros lugares. A gente tem que demandar de todos os recursos que a gente tem. Glória a Deus, hoje a gente está transmitindo o culto através da internet, tem pessoas de lugares distantes nos acompanhando. E essa palavra precisa chegar. Nós não temos que medir esforços, porque é Deus quem... Se Jesus Cristo morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer por Ele pode ser grande demais. Segundo Studd, que era também um evangelista. Não podemos ter essa restrição. O campo da missão, ele é extenso. Grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. Nós temos uma grande missão. E eu não sei você, colegão. Eu tenho passado por algumas coisas e a gente conversa lá em casa, e a gente fala assim, caramba, Jesus tem que vir logo. Está difícil. Cara, o mundo está cada dia pior. Cada uma que aparece. Agora tem aquele doidinho lá com topete, aquele outro oriental, os caras não se dão. E disso pode acontecer uma guerra nuclear, e a gente está no meio disso tudo. Eu sei que você não tem esse hábito, eu espero que você não tenha, de vez em quando essas notícias chegam para a gente, mas se você for ver qualquer jornal, principalmente aqueles do meio-dia, misericórdia, você perde o apetite. Que mundo é esse?
Jesus tem que vir logo. Mas aí tem um papel meu e seu nessa tarefa. Para que Jesus venha, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa proclamar o Evangelho. Os anjos queriam fazer isso, mas foi delegado a nós essa grande bênção de proclamar o Evangelho de Deus. O pastor Isaías e a família, eles são missionários em El Salvador. O pastor Elias esteve lá visitando esse pessoal e vendo essa missão. O interessante é que essa missão, são mais ou menos 30 membros apenas, uma igreja, mas é uma missão que é sustentada. Nós, da região sul, aqui, nós temos uma parceria com a Geral para sustentar o pastor Isaías e família. Não só sustentar financeiramente. Então, quando eu falei daquela listinha de oração, e aí, eu não sei se você já tem lá nome de missionários nessa sua listinha, acrescenta, pastor Isaías e família, lá de El Salvador, para que a gente esteja orando por eles. Então, irmãos, dentro dessa bênção que é de fazer diferença, de ser relevante na proclamação do Evangelho, nós, como igreja, a gente tem feito um trabalho que a gente precisa ajudar, a gente precisa dar suporte. Você pode entrar depois lá na internet, www.juntademissões.com.br, e você vai ver ali o site de missões e poder saber um pouquinho mais do trabalho que tem sido feito em vários países, o trabalho que tem sido feito de inclusão com relação a Libras, o trabalho que tem sido feito nas cadeias e penitenciárias, que é um outro lugar que poucos missionários talvez gostem de ir, mas, glória a Deus, a gente tem tido missões também nesses lugares. E que a gente possa, então, estar servindo os povos. Que a gente possa, de fato, abraçar essa causa e entender que se Jesus me alcançou, eu, com todos os meus defeitos, com o jeitão que eu tenho, com tanta coisa que passa pela minha cabeça, poxa vida, Jesus precisa alcançar mais gente. E que eu e você, que a gente, de fato, a gente seja instrumentos para isso. Então, que a gente pregue esse Evangelho para qualquer um. Teve gente que ficou estremecida quando soube que havia um monte de refugiados sírios, muçulmanos, para cá. Glória a Deus, porque é mais gente para ser alcançada pelo Evangelho. Talvez lá na Síria a gente não pudesse ir, então eles estão vindo para cá. E a gente vai poder falar para eles. Glória a Deus por isso. Que a gente não faça distinção de lugar. Pode ser lá no meu trabalho, pode ser no meu bairro, mas também pode ser em outra cidade, pode ser em outro país. Que a gente mantenha a coerência, que aquilo que a gente fala combine com aquilo que a gente faz, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com tudo aquilo que a gente é. Porque se você talvez não puder falar com palavras, que com atos você pregue o Evangelho também. E que assim seja, para a glória de Deus. Queridão, eu queria convidar você para colocar-se em pé. Eu gostaria de estar orando com você nesse momento. Que o Espírito Santo coloque no nosso coração essa urgência, essa necessidade, essa vontade de estar proclamando o Evangelho. Que tudo isso seja para a honra e para a glória de Deus. E que nessa oração você se lembre de alguma pessoa e converse a respeito dela com Deus. Faça a sua primeira missão. Lembre-se de alguém que você sabe que precisa saber mais do amor de Deus. E coloque no seu coração, se você quiser, claro. Converse com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te dê a oportunidade
de falar de Deus para essa pessoa. E peça ao Espírito Santo que Ele te dê a coragem e a convicção de que quando essa oportunidade surgir, você possa abrir a sua boca. E quando você fizer isso, o Espírito Santo vai colocar na tua boca as palavras que precisam ser ditas para essa pessoa. Vamos orar? Deus de glória, Pai, nós te exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, por esse plano maravilhoso. Oh, Deus, porque esse Evangelho, Deus, essas boas novas, elas não ficaram apenas em Jerusalém, elas não ficaram apenas na Samaria, mas, ó Deus, elas alcançaram, Senhor, os confins da terra, e aqui nós estamos, ó Pai. Deus Santo, que essa maravilha, Deus, que essa maravilha das boas novas, da vida nova em Jesus Cristo, ela possa alcançar, Senhor, todos os povos, e que aquilo que tiver, Senhor, no nosso alcance, possamos fazer, ó Deus, de bom grado, ó Pai, compreendendo, ó Deus, que a Tua misericórdia, Senhor, alcança a todos, o Teu amor, Senhor, é acima de todas as coisas. Somente Jesus Cristo é capaz, ó Deus, de apagar e perdoar os mais terríveis pecados, ó Deus, como aqueles, ó Deus, que nós cometíamos contra Ti. Ó Senhor, que aqueles, ó Deus, que precisam de Ti, Senhor, que aqueles, ó Deus, que precisam dessa boa nova, que precisam dessa palavra, Pai, e que se colocarem no nosso caminho, ó Deus, ó Senhor, enche o nosso coração de coragem, de convicção, e da Tua palavra, Senhor, para que a gente possa proclamar, ó Deus, a Tua bênção, a Tua maravilha, Senhor, a Tua salvação sobre essas pessoas. Que a gente esteja sempre pronto, Senhor, para falar qual que é a razão e o motivo da nossa esperança, que é, Senhor, que Jesus Cristo um dia vai voltar, e sobre as nuvens vai buscar a Tua igreja, Senhor. Oh, Deus Santo, que essa igreja, Pai, seja formada por pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, e que nós sejamos agentes dessa salvação, que nós, ó Deus, sejamos, ó Pai, instrumentos nas Tuas mãos, ó Deus, para que a gente possa, Senhor, participar, Deus, dessa grande colheita que tem feito, ó Deus. Deus Santo, que nós sejamos os ceifeiros que a Tua obra precisa, oh Deus, para salvar vidas, oh Deus, para assaltar o inferno, oh Deus, e tirar as pessoas que estão oprimidas, oh Deus, pela droga, pela depressão, Senhor, que estão oprimidas, ó Deus, de tantas formas, mas que podem ser aliviadas, ó Deus, que podem ser libertas, ó Pai, pelo sangue de Jesus. Deus Santo, dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos, Senhor, essa bênção, Senhor, e cobre-nos com o sangue de Jesus, para que nós possamos cumprir, Senhor, o ID que foi imposto a nós, ó Pai, para que nós possamos cumprir essa missão. Nós oramos em nome de Jesus, para a honra e para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode se assentar.